com ele, não se dividem. Mantêm uma disciplina militar de não haver divisão. Para que subsista o seu reino. Nas organizações é a mesma coisa. No seu relacionamento com pessoas é a mesma coisa. Se você tiver uma equipa de trabalho, essa equipa de trabalho tem que viver consigo harmoniosamente, tem que trabalhar em conjunto, tem que ir todos para o mesmo lado, tem que remar todos para o mesmo sítio. Até pode ser que um barco naquelas competições de remo, composta de várias pessoas que lá estão dentro do barco, você com certeza ou já viu em textos antigos ou em filmes que retratam tempos passados, em que nas barcaças romanas ou gregas ia um tocador de tambor que marcava o ritmo dos remos e todos remavam tudo ao mesmo tempo e tudo com o mesmo ritmo, e aquele ritmo era marcado. Nas guerras e batalhas, se era para acelerar, acelerava-se tudo ao mesmo tempo. Já imaginou o que é estar num barco, você segura num remo, outra pessoa segura no outro, e um rema para a frente com um ritmo e outro rema com um ritmo completamente diferente, o barco vai andar como? Às voltas não vai chegar a destino nenhum. Então, em equipas de trabalho, em empresas, seja em que sentido for, tudo tem que ser feito com o mesmo sentido. A Bíblia fala disso. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Vamos ver. 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, ou seja, divisões, antes sejais unidos no mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Que haja o mesmo propósito, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, a mesma direção, e assim diz em relação com a igreja. Assim diz em relação com os filhos de Deus. Assim diz em relação com casas, com famílias, com empresas, com locais de trabalho. A mesma coisa. Por que isto é tão importante? Veja o exemplo de Jesus no capítulo 10 do livro de João, no versículo 30. Jesus diz uma frase das mais pequeninas da Bíblia e das mais poderosas. Diz assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu não vou fazer nada contrário ao que ele diz, ao desejo dele, à vontade dele. Eu vou fazer tudo em sintonia perfeita, e o que ele quiser que seja feito vai ser feito, e eu não vou fazer nada divergente, diferente daquilo que ele manda fazer. De facto, foi atrás disto que Satanás veio, quando veio na tentação do deserto falar com Jesus e disse: transforma essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. O diabo estava a tentar desfocar, a tentar divergir o objetivo principal. Quer dizer, ele estava a fazer como aqueles aldrabões mágicos de feira, que faz assim umas peripécias com uns guizos, mas atrás está a esconder, atrás das costas, o objetivo principal. Ele mostra uma coisa para confundir, mas atrás a intenção dele é outra. Qual era a intenção? Se tu és o Filho de Deus, como se o interesse dele fosse fazê-lo duvidar se ele era de facto a pessoa que dizia ser e que sabia ser, ou não. Mas Jesus sabia perfeitamente que ele era o Filho de Deus Altíssimo e estava aqui para fazer a obra que estava assinalada para ele. Ele disse: então transforma estas pedras em pão. O problema não era se ele era capaz de o fazer ou não. E o diabo até sabia que era. Então qual era o problema? Era se ele ia obedecer à voz que o diabo lhe estava a dizer para fazer, ou ia perguntar ao Pai se ele queria que o fizesse ou não, e estar em unidade com o Pai ou não. E Jesus, que disse: eu e o Pai somos um, respondeu-lhe como? Nem só de pão viverá o homem, mas que palavra de sabedoria tão grande que respondeu. Mas de toda a palavra que saía da boca de Deus. Ou seja, ele está a dizer: se o Pai me disser para fazer isto, eu faço. Mas é com ordens dele. E é com unidade com ele. Não é para seguir as tuas instruções, nem te fazer vontades, nem te fazer aqui, nem te agradar naquilo que tu queiras. A tua voz é que eu não vou seguir. O teu conselho é que eu não vou fazer.
Eu vou fazer o conselho de Deus e vou seguir a voz de Deus. Amém, irmãos? Este é um assunto super fundamental nas Escrituras. Este princípio. Porquê? Porque o homem foi criado, foi feito para dar continuidade àquilo que Deus tinha iniciado. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele veio em João, no capítulo 20, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. João capítulo 20, versículo 21. Paz seja convosco, disse Jesus. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. O Pai enviou-me para eu viver numa perfeita unidade com Ele. Eu envio-vos agora a vós, para vós fazeres em unidade com estas instruções, com aquilo que é certo, fazer o que é certo, fazer o que vem de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, agora eu envio-vos a vós para que vós façais a vontade do meu Pai que está no céu. Eu fui enviado para fazer as obras de meu Pai, agora eu envio-vos a vós para dares continuidade a fazer as suas obras. Mas onde é que nós olhamos para esta palavra e pensamos assim, mas isto tem que ter tido antecedentes. E tem. No princípio, a Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, e só no sexto dia é que criou o homem. Não havia nada nesta terra, não havia um ser criado à imagem e semelhança de Deus ainda, fomos criados só no sexto dia, mas no quinto, no quarto, no terceiro, no segundo e no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra, e Deus criou tudo o que existe aqui. E depois criou o homem, e a Bíblia em Gênesis diz claramente isso, que Deus só criou o homem no final para que o homem desse continuidade àquela criação iniciada por ele. Que desse continuidade, que houvesse alguém que desse continuidade ao que Deus tinha iniciado. É extraordinário o que a Escritura diz. No capítulo 2, versículo 4, diz, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Quer dizer, primeiro Deus vai fazer, Deus vai criar as estruturas para que tudo exista, para que tudo seja feito, e depois vai criar o homem para que ele dê continuidade ao cuidado daquilo que ele criou. Deus vai criar, Deus vai escolher alguém para fazer aquilo. Alguém que tenha capacidade de ouvir Deus e que dê continuidade à criação de Deus. Alguém que saiba interpretar a palavra de Deus e que saiba e seja capaz de falar a mesma palavra para que o poder dos céus atue. Porque foi assim que as coisas foram criadas. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia diz que as coisas não foram criadas a partir do que se vê. Foram criadas a partir do que não se vê. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Se quiséssemos colocar esta frase de uma maneira mais inteligível, mais que se perceba melhor, diríamos assim, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela fé, ou entendemos que os mundos foram criados pela fé e pela palavra. Mas porquê pela fé e pela palavra? Porque o reino dos céus funciona pela fé e pela palavra. Todo o governo dos céus funciona pela fé e pela palavra. Isto é muito, super interessante. Veja comigo. Eu estou-lhe a mostrar isto, veja comigo. Em Gênesis, no capítulo 1,
no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim: haja luz e houve luz. Depois, no versículo 6, volta a dizer: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. No versículo 9, diz de novo: ajuntem-se as águas, e disse Deus, diga comigo, e disse Deus. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E depois diz, e Deus chamou às águas mares, e à porção seca chamou-lhe terra. A porção seca chamou terra e ao ajuntamento das águas chamou mar. E depois, no versículo 11, e disse Deus, de novo, leia comigo, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Depois passamos para o versículo 14. E disse Deus, leia comigo, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, etc, etc. No versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21, vamos ler mais um pouco, 21. E que Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Avançamos, para não ser tão moroso, avançamos para mais um versículo onde aparece de novo, e disse Deus. 24. Leia comigo. Com mais força. E disse Deus. Eu sei, vocês podem estar um bocadinho cansados, mas diga com mais força. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras, conforme a sua espécie. E assim foi. E só depois, no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Oh, meu Deus! Então, o capítulo 1 é todo dedicado a este tema. O capítulo 1 é todo ele, fala da mesma coisa. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e depois apareceu feito. As coisas aparecem feitas, ou alguém tem que as fazer? Eu vou fazer de novo esta pergunta. As coisas na sua vida aparecem feitas, ou você tem que as fazer? Eu vivi em Suíça há alguns anos, sozinho, a estudar lá. De manhã levantava-me, empurrava a roupa para trás. À noite chegava, puxava a roupa para cima. Nunca naqueles anos todos, nunca aconteceu. A não ser no único dia onde uma senhora que os estudantes pagavam alguma coisa e vinha e mudava a roupa e mudava as coisas e fazia algum asseio, uma velhinha que lá estava, nunca, eu disse que nunca saí de casa e entrei ao fim da tarde e a cama estava feita. Nunca me aconteceu. Se eu queria que a roupa viesse para cima, tinha que a puxar. Nunca aconteceu. Que as minhas camisas, que eu não sabia passar ferro naquela altura, e agora também não, mas naquela altura, nunca me aconteceu que as camisas ficassem passadas ou lavadas. Quem é que lavava as camisas? Eu. Como é que lavava? Lavava. E depois, como é que fazia para ficarem bem? Pendurava-as numa cruzeta e elas ficavam penduradinhas e secavam penduradas. Nunca apareceram as coisas feitas. Porque para aparecer alguma coisa feita, alguém
Tem que o fazer. Então, existe um mundo criativo extraordinário que nós não vemos com estes olhos físicos, mas que realizou. E entre aqueles pontos e vírgulas que aparecem nestas frases, e disse Deus, 2 pontos, haja luz, versículo 3, ponto e vírgula, e houve luz. Aquele ponto e vírgula é impressionante. Porque, de repente, um ponto e vírgula mudou tudo. Primeiro foi só uma ordem, haja luz. Ponto e vírgula. E no sítio daquele ponto e vírgula, apareceu tudo feito. Acha que é assim? Para aparecer tudo feito, alguém teve que o fazer. Vamos ver o versículo 11, que ainda torna tudo mais claro. Diz assim, e disse Deus, produz a terra erva verde, que dê semente à árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, ponto e vírgula. E assim foi, quer dizer, e aconteceu. E isto fez-se. Pergunta, quem é que o fez? Se não havia gente, se não havia pessoas, se só aparece no versículo 26, se não havia ninguém para o fazer, se não havia nada para o realizar, quem é que o fez? É aqui que aparece, e eu já estou a ver aí algumas respostas que são erradas, é aqui que aparece a definição do reino dos céus. O reino dos céus, por oposição aos reinos desta terra, é um reino, um único reino, cujo rei é Jesus. Ele é o El Shaddai, a palavra que é enviada, o Deus poderoso que cria por ordem, dá uma ordem. E depois toda a estrutura dos céus, toda a estrutura daquele reino, executa essa palavra e ela torna-se em realidade. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós entendemos isto. Não se esqueça, nós somos da mesma espécie. Nós temos o ADN de Deus em nós. Nós percebemos isto. Nós somos o único ser à face desta terra que entende isto. Os elefantes não entendem isto. E têm uma cabeça muito maior do que a nossa. E há quem diga uma memória gigantesca. As aves, as águias, têm uma visão extraordinária, mas não conseguem ver isto. Porque esta visão é uma visão que vem para o espírito. É uma visão espiritual. Isto só se consegue perceber espiritualmente. Só um ser espiritual consegue entender um ser espiritual. Só o homem que é um ser espiritual consegue entender Deus que é um ser espiritual. E nós conseguimos perceber isto. Eu não quero escandalizar ninguém. Nós conseguimos não só entender isto, como conseguimos fazer. Fazer? Sim. Um diretor executivo, um presidente executivo de uma grande empresa, vamos imaginar uma Mercedes, por exemplo, no mundo inteiro, dá uma ordem sobre um novo produto. Os engenheiros trabalham, definem estratégias, diz se o carro vai ser assim, ter estas características, vai ser familiar, vai ser assim, vai ser um sub, ou vai ser qualquer coisa, não interessa. Vai ter isto e assim, assim. Depois são feitos os desenhos, depois são feitas as maquetes, depois é tudo testado e experimentado, depois aparece o protótipo. Todo enrolado numas faixas, numas coisas para ninguém ver. Os jornalistas estão lá no meio dos penhascos a ver se conseguem apanhar com umas lentes grandes, a ver se apanham alguma coisa. Depois aquilo vai para testes. E finalmente vem uma ordem e diz, já foi testado, provado, já foi visto, já foi feito, toca a fazer em série. Quando aquela palavra é dada, as máquinas começam tudo a fazer e a produzir e a trabalhar, e desde a pessoa lá em cima que dá ordem, até cá em baixo a pessoa que aperta o último parafuso, e os robôs a trabalhar, a montar tudo, as pinturas, tudo arranjado,
Está feito? Sim ou não? Apareceu feito? Não. Houve uma ideia, houve um conceito, houve um projeto, houve um plano, houve um sonho, depois é transposto à realidade, depois há uma multidão de gente para o criar, para o fazer, e assim é com tudo. Onde é que nós aprendemos isto? Com quem é que nós aprendemos isto? Como é que isto está dentro de nós, está no nosso ADN? Somos os únicos que construímos aviões, naves espaciais, somos os únicos que construímos máquinas extraordinárias, somos os únicos que construímos foguetões e subimos por aí acima, somos os únicos. Nenhum dos outros seres criados, répteis, mamíferos, baleias, tudo, você nunca viu uma baleia a voar num planador. Graças a Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Isto está impregnado em nós próprios. Por quê? Porque Deus, o Criador dos céus e da terra, ao criar-nos com a mesma capacidade, a ideia dele era para que nós continuássemos a criação dele, em unidade com ele, executando as obras dele e fizéssemos as obras dele. Quem é que me está a entender bem? Porque nesta palavra, quando diz, e disse Deus, e depois aparece feito, quem o faz é o governo dos céus, é o reino dos céus que opera. Milhões de anjos, presta atenção, milhões de anjos executaram aquelas coisas todas que você vê feitas. Executaram a passagem estrutural da dimensão do espírito, do mundo espiritual, para o mundo físico. E Deus faz isso. Deus faz aparecer nesta realidade física uma realidade espiritual pré-formada. Deus faz aparecer nesta realidade física um sonho, um projeto que é transmitido por palavras e que depois milhões de seres espirituais executam. Foi assim que milhões de anjos trabalharam e executaram, até que apareceu o homem, e Deus disse, agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para ele continuar a fazer as mesmas coisas e continuar a viver em unidade comigo e criar juntos um paraíso extensivo a esta terra toda. O segredo então qual é? O segredo extraordinário que está aqui é que a palavra de Deus, quando é falada por Deus, ou quando é falada por si, o poder do governo dos céus tem que executar. Quando é Deus que fala, ou quando é você que fala, a mesma palavra, com fé e com certeza de fé e confiança, sabendo que o poder dos céus vai corroborar, vai afirmar, vai executar essa palavra. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e dê-lhe domínio. E será dado domínio sobre as coisas desta terra. Domínio para fazer acontecer, para fazer executar. E cada vez que nós caminhamos juntos com Deus, e Deus diz uma coisa e nós dizemos, Deus fala e nós falamos, os milagres acontecem. Deus deu-lhe a palavra para si, para você falar com a sua boca, crer no seu coração e falar com a sua boca essa palavra. O mesmo Deus que disse haja luz, disse, os meus filhos não serão envergonhados, mesmo em tempos de crise e em dias maus terão abundância. Faz parte do contrato. Deus diz, o mesmo Deus que disse haja luz, diz isto. Onde é que ele diz isto? Salmo 37, versículo 19. Salmo 37, versículo 19 diz, não serão envergonhados nos dias maus, ou nos dias difíceis, ou nos dias de crise, nós agora usamos dias de crise, e nos tempos de fome, nos dias de fome, se fartarão, ou terão abundância. O mesmo Deus que disse haja luz, é o mesmo Deus que disse isto.
E agora ele o que é que quer? O segredo é esse, é você pega nesta palavra e diz, e disse Deus, não serei envergonhado, nos dias maus ou difíceis e nos tempos de crise terei abundância. Mas o mundo lá fora fala o quê? Fala tudo ao contrário, fala miséria. Está difícil, está muito difícil, está muito difícil. Está muito difícil, cada vez fica pior. Porque em vez de andar em unidade com Deus, a caminhar com Deus, a pensar como Deus e a falar como Deus, fala como o quê? Fala ao contrário, fala a outra voz. Fala o que o diabo lhe diz, lhe mostra. O diabo mostra o contrário. O diabo mostra as coisas más e difíceis. E nós fomos feitos para viver em sintonia. Nós fomos feitos para viver em sintonia. E o nosso cérebro está criado para viver em sintonias. Por exemplo, se você pensar em comprar um determinado carro, parece que na rua começam a aparecer muitos daqueles carros. E se uma mulher estiver grávida, ela vê muitas grávidas. Mas as grávidas estiveram sempre lá e os carros estiveram sempre lá, mas antes não via, porque nós fomos feitos para sintonizar algo com que nos identificamos. E por isso é que as pessoas negativas, que pensam negativamente, pensam mal de tudo e negativamente, sintonizam tudo ao contrário. Só veem problemas em todo lado, só veem crises em todo lado, só veem coisas difíceis em todo lado, só veem obstáculos em todo lado. São uns enfesados que andam para aí. Porque sintonizam tudo, mal negativo, sempre à espera do pior, sempre sintonizados na desgraça, sempre com expectativas más. E nós fomos feitos para sintonizar, nós fomos feitos para caminhar em sintonia com Deus, para caminhar em unidade com Deus, para viver e falar a sua palavra, para declarar a palavra de Deus e para criar juntamente com Deus. É por esta causa que a Bíblia, de uma forma extraordinária, nos mostra muitas coisas que, lidas, ou estudadas, ou analisadas, ou meditadas deste ponto de vista, nos deixam alguma perplexidade. Sim ou não? E nos abrem um horizonte extraordinário de potencialidade. Por exemplo, de onde é que apareceram aqueles pães todos e aqueles peixes todos? Alguém teve que os fazer. Os pães e os peixes não aparecem assim. Alguém teve que os fazer. As coisas não aparecem feitas. Mas trouxeram a Jesus 5 pães e 2 peixes. Sim ou não? Ora, se ali não havia padarias, e se ali não havia mar por perto, e não havia cozinhas para cozinhar aquele peixe todo, e não havia padarias e padeiros para fazer aquela quantidade imensa de pão, de onde é que aquilo veio? Alguém teve que o fazer. Trouxeram a Jesus 5 pães e 2 peixes. Sim ou não? É assim que diz? Marcos capítulo 6, vamos lá ver. Marcos capítulo 6. Podíamos ver também nos outros textos, em João capítulo 6 ou em Lucas 9, mas vamos ver aqui, Marcos capítulo 6. No versículo 40 diz assim, e o fizeram, Jesus deu ordem, versículo 39. Repare o que ele diz, Jesus disse, deu uma ordem, que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, e repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, que era a única coisa que havia, no Evangelho de João, no capítulo 6, diz que foi André que trouxe o menino que tinha o lanche dos 5 pães e 2 peixes. Jesus, apresentando os 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e partindo-os começou a distribuir. Quanto mais ele partia, mais pão aparecia. De repente, aquele espaço todo começou a encher-se de pão. De onde é que veio o pão? E de onde vieram aqueles peixes todos?
As coisas na sua vida aparecem feitas? Ou para aparecer feito alguém tem que fazer? Se não foi feito aqui deste lado físico, desta dimensão física, foi feito onde? Do outro lado. O outro lado, a dimensão espiritual, faz coisas na sua vida quando você não consegue, não tem nem meios, nem recursos, nem capacidade, nem forma de o realizar, mas Deus faz. E então nós chamamos a tudo isto Deus faz. Deus faz quando as nossas possibilidades não conseguem. Deus realiza quando os nossos limites chegavam ao máximo. Deus faz. Deus opera, Deus faz. Nós podemos fazer uma parte e a única parte que ali foi feita foram 5 pães trazidos e 2 peixinhos. Mas Deus fez o resto. Mas o milagre aconteceu. Amém, irmão? Por isso, não é desprezível a parte que nós podemos fazer, mesmo que ela seja minúscula, 5 pães e 2 peixes é muito pouco, para ver o que Deus vai fazer a seguir com aquilo tão pouco que nós trouxemos. O nosso contributo foi pouco. Mas a multiplicação de Deus não foi pequena. Foi uma multiplicação que suplantou a pequenez da nossa capacidade e da nossa parte. Então, Deus está a revelar-se isto para nós. Eu, do meu lado, faço. Quando tu fazes a tua parte, eu ponho o resto. Quando tu fazes alguma coisa, eu faço o resto. Eu estou pronto para fazer. A dimensão dos céus fez. O governo dos céus fez. Milhões de anjos fizeram. Eu gostava de ter comido daquele pão. Como gostava de ter comido daquele pão que o anjo fez para Elias. Recorda-se? E ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquele pão e daquela água. Eu queria desse pão. Que pão é esse? Eu quero uma broinha dessas. Um bocadinho desse pão dá para a pessoa caminhar 40 dias e 40 noites e não ter nem sede nem fome. E fica alimentado. E tem força e vigor para andar 40 dias e 40 noites a pé. Não me diga que não gostava de um pão desse, você. É um dos mistérios que a gente tem que perguntar lá em cima. Que pão é esse? Que pão é esse? Quando o centurião romano, em Mateus no capítulo 8 e versículo 8, disse para Jesus: não é preciso que tu venhas à minha casa. Senhor, não sou digno que entres debaixo venhas à minha casa, ao meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Depois no versículo 9 ele diz assim: porque eu sou um homem com autoridade e dou ordens aos meus soldados e digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, ao meu criado faz isto e ele faz. Ele disse: tu também tens soldados às tuas ordens, tu dás uma ordem e eles cumprem. Ele está a falar acerca do reino dos céus, ele está a falar acerca do reino do qual Jesus se apresentou como rei. Eu sou o rei, mas o teu reino onde está? Onde estão os teus soldados? Onde está o teu exército? Tu és rei de quê? Sabe porquê é que Herodes fez pouco de Jesus? E porquê é que Pilatos fez pouco de Jesus? Porquê é que toda aquela gente fez pouco de Jesus? Porque toda a gente dizia: ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei. Ele é o rei de quê? Porque eles só viam esta terra, eles só viam o Império Romano, eles só viam os cavalos, os camelos, as espadas, e eles não viam mais nada. Eles acham que não existe mais nada. E quando ele se apresentou como o rei, ele apresentou-se como o rei do universo inteiro, o rei dos céus e da terra. Mas onde está o teu exército? Onde estão os teus ministros? Onde está o teu reino? Jesus disse: ainda não podeis ver o meu reino. O meu reino está dentro de vós. O meu reino vai aparecer um dia à vista, vai sim. Mas ainda não está visível. Eu vou reinar sobre toda a terra, sim, eu vou. Ainda não chegou essa hora. Quando chegar, eu vou reinar. Pois vem. Ele vem reinar sobre toda a terra. Nessa altura, você vai lá estar comigo. Glória a Deus! Amém! Não há nada mais importante que isso. Nada mais importante que isso.
Ele é rei do lugar de onde saíram aqueles pães todos e aquele peixe todo. Ele é rei daqueles que, como o centurião romano disse, diz uma palavra e alguém do teu reino vai lá e executa. E é mesmo assim. Não é isto verdade com uma pessoa que tem algum cargo, alguma função com autoridade? Não é isto verdade? Sim ou não? Chega na empresa e diz assim, eu quero isto feito, faça isto. E não é feito? Se não é feito, das duas uma. Ou é porque aquela pessoa não é respeitado e não fazem caso nenhum daquilo que ele diz. Ou então funcionários malandros fazem vista grossa e fazem de conta que é para fazer, mas não é. Mas o reino dos céus não funciona assim. O reino dos céus funciona, e nós todos temos que aprender com o reino dos céus. O reino dos céus funciona. Se você imaginar aquilo mais perfeito aqui nesta terra a funcionar, comparado com o reino dos céus, é uma miséria. O reino dos céus funciona na total perfeição. Sabe um dos cuidados de Deus? Deus vela sobre a sua palavra para ela se executar. Quem é que disse isto? Não fui eu que disse isto. Não fui eu que disse isto. Porque Deus é responsável pela execução. Mas Deus não me diz só? Não. Deus diz e depois, até estar feito, Deus assume toda a responsabilidade do processo e da cadeia criativa até que apareça feito. E Deus verifica se aquilo que Ele disse vai ser feito ou não, ou está a ser feito ou não, ou está realizado ou não. Deus verifica. Jeremias 1,12. Olhe para a palavra de Deus e veja o que lá está escrito. E disse-me, leia comigo, leia, força, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus deu uma revelação sobre esta palavra extraordinária. Esta palavra não é nada para ser vista superficialmente. Traduzindo esta palavra na revelação de Deus, o significado do valor que lá está dentro é: eu velo, eu verifico que aquilo que eu disse está a ser realizado no tempo e nas metas e nos momentos em que deve ser, e quando chegar o tempo certo, faz-se e realiza-se. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, para que ela se faça, para que ela se cumpra, para que ela se realize. Uma organização, seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma nação, seja um país, seja um exército, seja o que for, é tanto perfeito quanto, é tanto mais perfeito quanto de uma ordem que é dada de cima se cumpra até o fim e não haja nada que fique por realizar. E tudo seja feito na perfeição de quem dá ordem, de quem sabe, de quem tem poderes para dar a ordem. Quem é que me entendeu? E quero um conselho. As pessoas não fazem o que nós pedimos, fazem o que nós verificamos. E isto aqui para os gerentes e empresários é muito importante. As pessoas não fazem o que você diz, fazem o que você verifica. Vou repetir. As pessoas não fazem o que você diz, fazem o que você verifica. Quer um conselho? Verifique se está a ser feito o que você diz. E se não estiver a ser feito o que você diz, tem que rolar cabeças. E tem que ser posto no lugar, porque uma organização que se preza, seja qual for, deve ser feita com ordem, com respeito, com integridade. Quando há um defeito num carro, isso aconteceu em algumas vezes, em que uma marca de carros, um carro teve um acidente porque de repente o acelerador ficava
preso e teve um acidente. Isso aconteceu várias vezes nos Estados Unidos com uma determinada marca de automóveis. O que é que a empresa dos automóveis fez? Recolhe os carros todos, arranja-os todos grátis para os seus proprietários, para os seus donos, e devolve o carro sem defeito. Porquê? Porque naquela cadeia de comando houve um defeito. Houve uma falha. E tudo é recolhido porque a marca, ou seja, quem o faz, de onde veio a ordem, quem o representa, aquele veículo na rua está a representar o valor daquela marca. E assim é com a sua empresa, com o seu trabalho. Se sair algumas coisas com defeito, e você, não foi, era só um bocadito, não faz diferença nenhuma. E a falta de exigência, a falta de testosterona faz com que aquilo não vá até ao fim. Resultado: quem comprava deixa de comprar. E o cliente perde-se. Agora, a minha pergunta para si é esta: o reino dos céus dele permite isso? Deus permite isso? Olha, leia, veja se Deus permite. Veja se Deus permite. Está ali escrito. Deus disse: eu verifico se aquilo que eu disse foi feito ou não. Ui, que lição que nós aprendemos todos. E agora, para terminar, quando você pega na palavra de Deus e fala, e diz assim: eu sou mais que vencedor em Cristo, Deus disse. E disse Deus, o mesmo Deus que disse, haja luz, disse, tu és mais que vencedor. E você diz, eu sou mais que vencedor. Quem é que vai trabalhar para fazer acontecer essas vitórias? O mesmo poder dos céus que realizou haja luz, vai realizar a sua vitória. Então, quando você fala a palavra de Deus, para si, ou para outros, ou para o seu trabalho, quando você fala a palavra de Deus, e Deus é tão bom que às vezes até nos coloca a papinha toda feita. Ele até já coloca mesmo a palavra à feição de nós falarmos. Como o bebê, dá-lhe a papinha toda feita. Já prontinha, é só... Cada vez que a palavra de Deus é falada, cada vez que a palavra de Deus é dita, o poder dos céus trabalha para executar essa palavra. Essa palavra não pode regressar atrás, não pode voltar para Deus sem se cumprir. É impossível isso acontecer. Porque Deus vela sobre a sua palavra e Deus vai cumprir com essa palavra. Cada vez que você se põe em unidade com Deus para acontecer um milagre, esse milagre tem que acontecer. Deus vai ver a parte dele para que aconteça. E a sua parte, você deve manter-se em unidade para que isso aconteça. Um dos lugares onde a Bíblia diz que Deus já pôs tudo prontinho para nós, por exemplo, Deus disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já está tudo feitinho lá, tudo escrito. Deus disse, diz isto, e eu corroboro isso. Fui eu que disse isto para tu dizeres. Fui eu que te dei esta palavra, já prontinha, já pronta, é só dizer. É como aqueles pré-cozinhados que já estão feitos, é só meter no micro-ondas e dê-lhe uma esquentadela e está feito. Porque já está tudo feito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certamente, versículo 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já está feito para si. A palavra já está dita por Deus para si. Está pronta a pôr na sua boca e você falar. Com a minha neta, comeu a primeira vez sopa um destes dias. Estava tudo pronto. Ela foi só abrir a boca e pôr a colher na boca e ela comeu. Tudo pronto. Tudo preparadinho. Tudo pronto. Deus pôs a palavra dele pronta. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, em todos os problemas, tribulações, dificuldades, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus pôs tudo prontinho para você falar.
e para que o poder dos céus atue. Porquê é que o poder dos céus vai atuar sobre aquilo que você diz? Porque é a palavra de Deus. Porque foi Deus que disse. Foi Deus que disse. E terminamos agora com a última passagem da Bíblia, muito conhecida de todos. Ezequiel capítulo 37. Veja comigo Ezequiel capítulo 37 e diz assim. Então me perguntou, diz assim, andou ao redor daqueles ossos todos sequíssimos na superfície do vale. E no versículo 3, Ezequiel 37, versículo 3, diz assim, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi, Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes. Quer dizer, ele viu o assunto tão feio, tão mau, que ele olhou para aquilo e pensou, cuidado. Cuidado com as minhas palavras. O que é que tu dizes, Senhor? Devolver-lhe a pergunta para Deus. Deus diz, podem reviver estes ossos? Ele diz, Senhor, sobre isto tu é que sabes. E Deus disse o quê? Então disse Deus, é a mesma coisa. Só que agora Deus diz, interessante, Deus não diz ele diretamente, mas diz ao homem. Profetiza tu, diz tu a estes ossos. Deus diz, prepara-te para tu falares a estes ossos. Quem é que fala aos ossos? Foi Deus ou somos nós? Deus está a dizer, prepara-te para falares a esta situação. Tu, com a minha palavra, tu falas a esta situação e o homem vai dizer, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Isto vale a mesma coisa que dizer, e disse Deus. É igual. Foi Deus que mandou dizer, mas quem está a dizer é um homem. Foi Deus que mandou falar, em nome dele, mas quem está a falar é um homem. Foi Deus que mandou de você dizer, mas quem fala é você. Foi Deus que o mandou falar, que é mais que vencedor. Foi Deus que o mandou falar, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem mandou falar foi Deus. Mas você diz, assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Como Jesus respondeu a Satanás, assim diz o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O expoente máximo da perfeição de alguém que fez isto na íntegra, em total perfeição, foi Jesus. Não houve nenhum ser humano à face da terra que executasse isto nesta perfeição. E este é um segredo extraordinário das Escrituras. Agora repare, aquilo foi feito faseadamente. Foi feito uma vez, depois foi feito outra vez. Um desses dias eu estava para resolver um assunto e Deus disse para mim, faz isso faseadamente. Primeiro fazes uma reunião, depois fazes segunda, depois fazes outra. Como Deus é tão especial. Não vais lá e resolvas tudo de uma vez. Vai, faz uma, depois outra e depois outra. Em 3 vezes. Mandou-me resolver o assunto em 3 vezes. Porquê? Porque eu estou a seguir instruções. Eu estou a seguir instruções. Eu quero que o poder dos céus atue e faça acontecer um milagre. Mas eu preciso de seguir instruções de Deus para que esse milagre venha. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que ter calma. Eu não posso precipitar-me. Às vezes já estou nervoso que chega, enervado que chega, depois não ouço Deus. Eu preciso de ouvir Deus. Quem é que me entende? Se você estiver muito enervado, não ouve, sabia? Só ouve a sua cabeça, bum, 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 não ouve mais nada. Preciso ter sossego, preciso ter calma, preciso ter paz, preciso de ouvir Deus. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Esses dias andei
4 ou 5 dias seguidos a dizer: o que é que eu faço? Como é que eu faço? Mostra-me, diz-me. Até o Espírito Santo me dizer: faz agora, faz assim, faz isto, faz em 3 vezes. Mostrou um plano simples, de uma ação simples. E eu olhei para aquilo e pensei, escrevi tudo, anotei e fiz. Pensei, maravilhado. Como tu és tão bom. Como tu és cheio de sabedoria. Porque você e eu precisamos de ouvir para resolver problemas. Precisamos de ouvir Deus. Como é que eu faço? Que passos eu dou? Dirige-me. Então Deus disse para este homem: assim diz o Senhor, versículo 5: farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, ou seja, músculos, não é? E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. E depois Deus manda o homem fazer isto por fases. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho, os ossos batiam contra ossos e se ajuntaram cada osso ao seu osso. Primeira coisa. Segunda coisa, olhei e vi que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia sobre eles o Espírito. Então Deus me disse, profetiza agora ao Espírito. E diz: assim diz o Senhor Deus, de novo, assim diz Deus. Quando a palavra de Deus está nos lábios de Deus, ou quando a palavra de Deus está nos seus lábios, vale a mesma coisa ou vale menos, ou vale mais? Vale igual. Porque o autor dessa palavra é Ele, e Ele é responsável da sua palavra. Quando eu aqui recebo dons, e de repente num culto, dou uma ordem para aquela pessoa ser sarada, que Deus me está a mostrar, a palavra que vem, a palavra de Deus. Eu podia dizer: assim diz o Senhor. Assim diz Deus. Normalmente eu não digo isso. Mas depois você vê nos resultados que alguém executou aquela ordem. Dou uma ordem para que essa doença desapareça. Dou uma ordem para que esse mal saia. Dou uma ordem para que essa enfermidade seca. Dou uma ordem para que esse cancro morra. Dou uma ordem para que esse bebê viva. Dou uma ordem para que essa vitória venha. Dou uma ordem por ordem dele, senão não dava. Aliás, eu nem sabia. Então, por favor, perceba. Seja a palavra escrita, seja a palavra revelada, verdadeira, revelada, verdadeira. Atenção. Isso não é invenções malucas. Isso é uma coisa séria. Deus vai executar. Porque o reino dos céus vai executar. Porque o reino dos céus está aqui para executar. Quando nós oramos juntos e dizemos assim: em tudo que nós pomos nossas mãos, Deus prospera e faz avançar. O que é que acha que vai acontecer à sua empresa e ao seu trabalho? Vai avançar, claro que vai avançar. Porque o poder do reino dos céus vai executar isto para que avance. Quando eu digo assim, você hoje está a trabalhar num cargo alto de uma empresa, mas daqui a algum tempo essa empresa passa para a sua responsabilidade completamente e você fica a gerir. Acha que eu disse isto como? Porque eu inventei? Vai passar para as suas mãos mesmo. Glória a Deus. Vai passar para as suas mãos mesmo. Está a ouvir, Mário e Fernando? Vai passar para as suas mãos mesmo. Quando eu digo assim, Deus vai abrir outras portas e vão surgir muito mais coisas. Acha que eu disse isso por quê? Porque me deu uma pancada? E eu estou a dizer porque eu acho que eu posso dizer? Não, eu digo se Deus me disser, senão eu não posso falar. Quando Deus me disse que vai levantar multimilionários do nosso meio, nós não vamos precisar de ir para as Américas, buscar multimilionários lá, nem para o Japão, nem para outros sítios. Deus vai fazê-lo. Por que é que acha que eu disse isso? Porque eu inventei?
ou porque eu gostava. Quando Deus diz ambulâncias vão deixar macas com doentes e eles vão ficar as macas vazias e as ambulâncias vazias, e eles assaltaram adorando Deus numa igreja gigantesca. Acha que eu disse isto? Eu tenho a certeza mais certa desta palavra que Deus disse do que eu estar aqui hoje. E olha que eu tenho a certeza que estou aqui. Mas tenho a mesma certeza absoluta que aquilo que Deus diz não volta atrás sem se cumprir. Então, nós somos colocados sobre esta terra para declarar a palavra de Deus para a frente, para aquilo que Deus quer realizar, para que aconteça. E Deus colocou, e por isso é que Deus criou o homem, para ter alguém para dizer assim, fala isso, diz isso em meu nome. Jesus disse, estes sinais seguirão aos meus discípulos, em meu nome, ide em meu nome, expulsai demónios em meu nome. Você vai em nome dele, para acontecerem as coisas, para si e para os outros. Para acontecer vitória para si e vitória para os outros. Para acontecer bênção de Deus na sua vida e na vida de outros. Agora, se você está a pensar só em ter bênção de Deus para si e não quer saber dos outros à sua volta, tenha cuidado. Você não pode ser tão egoísta que só pensa em si, na sua mulher e no seu periquito e não queira saber de ninguém. Não faça isso. Tem que pensar em si, na sua casa, na sua família e no seu trabalho e nas suas equipas de trabalho, mas tem que pensar nos outros. O que é que eu faço pelos outros? Para que eles possam aceder a este manancial de águas vivas como eu acedi. Para que eles possam ser abençoados como eu fui abençoado. Para que eles possam receber como eu estou a receber. Todos nós precisamos de não perder o foco de que Deus espera de nós uma ação que faça uma diferença à nossa volta na vida de outros. Os seus amigos devem ser salvos, devem ter uma listagem deles para orar por eles, para os ligar ao poder de Deus. E lembre-se, a palavra vem de Deus, passa para a sua boca para você falar. E quando você diz e declara, quando você fala e declara, a palavra, o reino dos céus vai produzir. O reino dos céus vai trabalhar para fazer isso. O último versículo e terminamos. Isaías 64, versículo 4. Deus quer trabalhar em favor daqueles que esperam nele. Como é que Deus quer trabalhar? Como é que estas escrituras se podem entender? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem os olhos se viu. Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Como é que Deus trabalha? O reino dos céus trabalha. É isso que significa. O reino dos céus trabalha para si. O reino dos céus quer trabalhar para si mais do que os seus... Se você tem uma empresa, mais do que os seus funcionários, o reino dos céus quer trabalhar para si. Quer fazer com que tudo funcione, e as portas se abram, e as respostas venham, e a vitória venha, e a bênção chegue, e se multiplique tudo. O reino dos céus quer trabalhar para si. Deus quer trabalhar para si. E Deus trabalha sempre que você diz, assim diz o Senhor, Ele manda falar isto, e eu falo, você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz em águas tranquilas, Ele me faz repousar. Ele coloca uma mesa com grande abundância na presença dos meus inimigos e das minhas dificuldades. Essa mesa com grande abundância pertence-nos, amém? Quando você declara a palavra de Deus, Deus trabalha para si, porque Deus tem que executar a sua palavra. Lembra-se, Deus vela sobre a sua palavra, Deus faz que aquela palavra aconteça. Então fala a palavra de Deus, fala o que Deus diz para si, fala aquilo que Deus lhe falou, repita a palavra de Deus. E isso é o significado, terminamos, é o significado de podem dois andar juntos se não estiverem de acordo. Você posto de acordo com Deus, Deus fala uma palavra, você fala a mesma palavra, e o poder do reino dos céus trabalha nessa palavra para executar na sua vida. Por isso, não fale diferente da palavra de Deus. Fale vitória, fale abundância, não fale maldição, não fale pobreza, não fale derrota, porque Deus olha para si e diz que você é mais que vencedor. Fale poder de Deus, fale que em tudo que você põe em suas mãos, Deus faz avançar e triunfar.
Fale que é Deus que conduz e dirige os seus passos e o faz vencer. Fale a bênção de Deus, fale o poder de Deus. Fale saúde, fale cura. Na cruz Ele levou toda a doença, não há doença nenhuma. Estou curado da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Por suas chagas fostes sarados. Fala a palavra de Deus. Fala a bênção de Deus. Caminhe junto com Deus e fala a mesma coisa que Ele fala. E o poder dos céus vai executar isso. Lembre-se, a palavra de Deus não volta atrás vazia. Amém? Assim é a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para trás vazia, mas fará tudo o que me apraz. Fará tudo aquilo para que enviei. Vamos ler esse versículo assim de pé? Leia comigo. Capítulo 55, versículo 11. Assim será, Isaías 55, versículo 11. Leia comigo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Deus diz, assim diz Deus, toda a palavra que sair da minha boca. Agora, repare, é só da boca dele ou é da sua também? Da nossa. Toda a palavra que sair da boca de Deus e sair da sua boca não voltará para Deus vazia, mas fará aquilo que ela diz. Por isso, quando você diz, uma pessoa um dia perguntou, pastor, há tantas pessoas aí com igrejas pobres, cheias de problemas, a passar mal, a ter que lhe dar acabados todos os meses. Porquê que vocês, disse, porque cada vez que aparece alguém assim, passado pouco tempo, já não é preciso acabar. Porquê? Porque nós somos uma igreja rica. Porquê que somos uma igreja rica? Porque nós dizemos, em tudo que eu ponho as minhas mãos, prospera e avança. E o pastor ensina você a dizer isso. Você diz, em tudo que eu ponho as minhas mãos, prospera, e Deus faz-me triunfar. Deus faz-me vencer. Eu sou mais que vencedor. Ora, em pouco tempo tem que estar resolvido o assunto. Porque você semeia e Deus multiplica a sua sementeira. O segredo é esse. O segredo é esse. Por isso, parece à primeira vista, que é uma coisa religiosa e muito bonita, estar a dar sempre um peixe, mas é muito melhor dar uma cana e ensinar a pescar. É muito melhor ensinar a vencer, ensinar uma igreja de vencedores e gente que triunfa, do que lhe dar peixe sempre peixe. É muito melhor dar-lhe a capacidade, dar-lhe a força, dar-lhe a fé, dar-lhe o poder para triunfar, do que estar sempre a precisar de uma assistência. E portanto, a igreja ou faz uma coisa ou faz outra. Ou se dedica, especializa-se em ser assistencial, ou especializa-se em ser uma igreja poderosa, de fé, que transforma pessoas e os faz vencedores. Glória a Deus. E em pouco tempo desaparece a necessidade. Porque nós somos o único ser criado à face desta terra que não precisa de fazer como as andorinhas, como os caribus, como os antílopes, que correm milhares de quilómetros e voam milhares de quilómetros para chegar a migrar para outro sítio, porque ali foi a neve e agora não há pasto, e agora eles correm aqueles quilómetros todos e migram. E você vê os animais a fazer isso, vê as aves a fazer isso, e até vê pessoas a fazer isso. Porque eles não controlam o ambiente e não mudam as circunstâncias, mas nós mudamos. Como Deus, nós mudamos. Deus disse para Isaac, não vás para o Egito. Mas é tempo de seca, não há nada, semeia-se e não aparece nada, mas para ti vai aparecer, semeia e vais colher. E ele semeou, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, que naquele ano Isaac colheu 100 por 1. 100 por 1. Versículo, acho que é o versículo 12, se não me engano, ou 15, assim uma coisa. Ora veja, por favor. Isaac semeou e produziu 100 por 1, mas era tempo de fome. Não havia nada, a terra não dava nada. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra
Isaac estava a pensar em ir para o Egito, mas Deus disse, não vás, fica aí, e eu faço. Mas é seca, mas fica aí, que o reino dos céus vai trabalhar para ti, e vai produzir para ti, mesmo em tempo de crise, em tempo de seca, em tempo de necessidade, quando toda a gente fugia, Isaac ficou. E nas terras dele produziram sempre igual, como se a chuva caísse, como se houvesse água, como se houvesse tudo. Porque ele tinha uma ligação, uma aliança com o reino dos céus. Ouça, você e eu dependemos muito mais do reino dos céus do que dos reinos dessa terra. Não queira depender dos governos dessa terra. Não faça essa asneira. Não faça. Porque eles quiseram substituir Deus e disseram assim, nós vamos cuidar de si na velhice. Olhe para os lares como eles estão. Vamos cuidar da sua saúde. Olhe para os hospitais como eles estão. Os governos do mundo quiseram substituir-se a Deus e ao reino dos céus. Não, eu dependo do reino dos céus. A minha saúde depende do reino dos céus. Mesmo se eu entrasse num hospital, iria orar, iria dizer, glória a Deus, que tudo vai dar certo e vai correr perfeito. E eu dependo muito mais de Deus do que disto, do que de uma agulha. Aquela senhora que me pôs a vacina, e ela estava a preparar lá a injeção, e eu olhei para ela e disse, se tomar alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. E ela riu-se e disse para mim, eu não sei se isto é mortífero. E eu disse, nem eu, mas pelo simples não. Ela disse, mas quer tomar a vacina ou não? Quero, tome, não me faz diferença nenhuma. Se fosse água das pedras aí, era a mesma coisa, pode dar à vontade. A mim não me vai fazer nada isso, não vai dar nada. A gente cheios de medo, aterrorizados com a vacina. Não era preciso. Se você tiver fé, a Bíblia diz, se tomar alguma coisa mortífera e o obrigarem a tomar, não lhe vai fazer mal nenhum. A senhora ficou admirada de eu dizer aquilo. Eu disse para ela, se eu tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Queria que você visse a cara dela. Eu não sei se isto é mortífero. Eu disse, pois eu também não. Pelo simples não é melhor dizer isto. Mas o que é que o senhor está a dizer? E eu preguei para ela, disse-lhe a palavra de Deus diz isto. Eu sou um servo de Deus e um filho de Deus. Mesmo que isso seja um nojo, a mim não vai fazer mal nenhum. Eu não sei se é bom ou mau. Há gente que diz que isto é fantástico, outros dizem que isto é um terrorífico. Não me interessa. Eu vou cumprir com as normas, pode dar. Mas a mim não me vai fazer nada. Nem bem, nem mal, nem coisa nenhuma. Não vai fazer nada. E não fez. Quem é que me entendeu? Porque nós vivemos mais dependentes do reino lá em cima do que deste aqui. Foi isso que Jesus disse. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você depende do governo dos céus. Muito mais. Jesus disse, estás no mundo, mas não sois do mundo. Sois meus e sois do meu governo. Eu sou o rei desse governo. Glória a Deus. Que este governo tem um rei. Amém, irmãos? Oramos juntos, diga comigo. Senhor, eu te dou graças da tua palavra poderosa que cria vida e vida com abundância. Eu te dou graças do teu amor tão grande por nós. És tu aquele que nos sustentas com o teu poder. E nós dependemos do teu reino muito mais do que deste mundo e das circunstâncias à nossa volta. És tu que cuidas de nós. És tu que tratas sobre nós. É da tua palavra, que velas sobre a tua palavra para cumprir, que nós dependemos. E é esta a fé do nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem nos poderá causar algum dano? Se o poder de Deus está em nós, quem nos poderá parar? É Deus quem nos abençoa. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos faz avançar e triunfar. Quem nos poderá parar? Em nome de Jesus, ordeno que toda a obra maligna desaparece e Deus é glorificado nas vitórias que Ele opera sobre a nossa vida, em nome de Cristo Senhor. Amém. Quantos recebem essa palavra? Damos um aplauso para Jesus. Graças, Senhor. You stay in my soul.